começar? Queridos alunos, bom dia. Bom dia! É um prazer estar aqui para passar conhecimento para vocês. É uma das 6 regras do sucesso de uma pessoa chamada Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, para quem não sabe, foi ator, foi governador e foi atleta de fisiculturismo. E ele tem 6 regras de sucesso. E uma delas é giving back, quer dizer, dar de volta. Passar o conhecimento que você adquiriu à frente para que as pessoas se enriqueçam, ampliem seu conhecimento e adquiram cultura. Meu nome é Alessandro Montano, eu tenho 49 anos, sou deficiente físico há 20 anos, sou professor de educação física. Quando não sou professor de educação física, sou agente de educação da Operação Lei Seca, que eu sou vítima de acidente em relação ao álcool e direção, fui atropelado por um taxista bêbado. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Entender bem? E vocês sabem que dia importante é hoje? Hã? Hoje é o dia da inclusão, o Dia Nacional da Luta do Reconhecimento das Pessoas com Deficiência, né? E hoje, graças aos professores que aqui estão, eu estou podendo dar essa pequena palestra para falar sobre deficiência e sobre superação, porque apesar de eu ser deficiente, eu não me encaro como uma pessoa deficiente. Deficiente é aquela pessoa que é incapacitada. Nós temos outros amigos aqui que sofrem de deficiência nos mais variados níveis, mas eles não são incapazes, porque eles estão tentando aprender, estão convivendo socialmente com vocês, e amanhã, com a formação deles, eles vão poder, de alguma forma, ajudar e contribuir para a nossa sociedade. E eu vim aqui tentar explicar isso para vocês, que vocês são o nosso futuro. Apesar das adversidades da vida, vocês estão adquirindo, de alguma maneira, cultura, conhecimento, que vai ajudar vocês. Você sabe quais são as 3 moedas da vida? Tempo, que ele começou a rodar quando você nasceu. Dinheiro, que é uma moeda de troca, que nada mais é uma maneira de você conseguir as coisas. E conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, maior é a sua moeda de troca, que é o dinheiro. Eu sei que parece que algumas coisas que eu estou falando são difíceis, vocês têm de 10 a 11 anos, mas eu estou tentando ampliar o horizonte de vocês e mostrar que, apesar de eu estar numa cadeira de rodas, deambular de andador, ter algumas dificuldades na minha vida, eu utilizei essas adversidades para crescer como pessoa e me melhorar em vez de me revoltar. Então, eu estou tentando passar para vocês, apesar de vocês serem muito jovens, espero que vocês consigam assimilar alguma coisa que eu estou falando, que eu posso muitas vezes passar uma adversidade e transformar essa adversidade em oportunidade e aí crescer. Ou eu posso pegar essa adversidade e me revoltar e aí não utilizar a oportunidade que a vida me deu para adquirir conhecimento e evoluir e me tornar um ser humano melhor. Entenderam isso? E aí eu quero que vocês façam algumas perguntas para eu responder. Alguém tem alguma pergunta em relação a tudo que eu falei? Não. Ninguém? Ninguém tem curiosidade de perguntar qual é o tipo de lesão que eu tenho, por que eu estou na cadeira de rodas, além de ter sido um acidente? Pergunta. Não, eu sofri um acidente, eu fui atropelado por um taxista bêbado. Eu estava numa blitz da polícia me identificando por um policial, e aí o taxista veio, bateu no carro da frente, o carro capotou por cima de mim e do policial militar, e aí depois ele passou com o carro por cima de mim e do policial militar. Conseguiu dimensionar isso, entender isso? Eu fui atropelado por 2 carros. E aí eu quebrei o pescoço, mas não seccionei a medula. Eu tenho uma lesão incompleta. Existem vários tipos de lesões e vários tipos de deficiência. Deficiência intelectual, deficiência motora. Eu tenho, no caso, uma deficiência motora acometida por uma compressão medular. Né? Então, quando o médico que me operou, que é um neurocirurgião, que é o médico mais capaz dentro da área da medicina, falou: você era uma Ferrari com motor de Ferrari. Agora vai ser uma Ferrari com motor 1.0. Entendeu?
Eu era uma Ferrari com motor de Ferrari, agora eu sou uma Ferrari com motor 1.0. Porque eu consegui sobreviver, e apesar de ter uma lesão alta na cervical, ter esse controle de tronco que você está vendo, de não perder o equilíbrio, manter minha massa muscular íntegra, porque minha lesão foi incompleta. Mas isso graças ao meu preparo físico, eu consegui sobreviver ao acidente, entendeu? Explica para eles quem você era antes do acidente, que aí o pessoal vai entender. Eu antes do acidente eu era atleta, eu era lutador, sou professor de educação física. E aí o esporte me abriu portas, e eu como lutador, competidor, eu fui morar nos Estados Unidos. Peraí, deixa eu só responder ele primeiro. Você é professor de educação física? Eu sou professor de luta. Judô, boxe, jiu-jitsu. Como é que você dá? Hoje em dia eu não dou aula de luta, hoje em dia eu dou aula de musculação. Eu trabalhei numa academia há 5 anos aqui no Rio de Janeiro, e eu também trabalho tentando desenvolver trabalho para as pessoas com deficiência. De que maneira? Trabalhos de coordenação, de mobilidade. Por exemplo, tem gente que não consegue andar, mas pode engatinhar. Tem gente que consegue deambular. Deambular é o nome dado com padrão de marcha usando esse andador aqui. Abre para eles o andador, Antônio, para eles poderem ver. Então eu tenho capacidade de deambular, mas eu uso a cadeira de roda para andar grandes distâncias. Deixa eu responder ele lá. Você lutava por ser Não, o esporte, eu era atleta amador, mas me tornei um atleta profissional de competição, porque através do esporte eu consegui uma bolsa da Gama Filho, e aí tornei atleta da Gama Filho também, além da academia no qual eu representava. E aí abriu as portas de eu ir morar nos Estados Unidos e dar aula lá. E aí eu comecei a dar aula para a polícia, depois eu dei aula para o Departamento de Narcóticos da Polícia de Seattle, e aí recebi um convite para me tornar militar nos Estados Unidos. Aí eu virei militar de um outro país, entendeu? Graças ao treinamento que eu tinha aqui como atleta e a vida que eu tinha como atleta. Porque eu dava aula para a polícia, e aí eu conseguia treinar com um policial treinado, lutar com ele de igual, e aí a mesma coisa com os policiais de departamentos de narcóticos. Depois eu comecei a treinar com os militares, aí teve um militar, que eu fui dar aula para o filho dele, e aí ele viu, se ele treinando com um militar treinado faz o que faz, imagina ele com treinamento militar. Eu vou botar esse cara aqui. E aí foi me dada uma oportunidade, porque tudo na vida são oportunidades, né? Quando eu disser para você que existe o destino existe, mas ele não é pré-determinado, ele muda toda hora. É te dada uma oportunidade. Foi. Se fosse lá fora, eu estava com a minha vida resolvida. E você estava fazendo o que, né, nesse momento? Eu estava indo buscar o meu primo que não vinha há 10 anos ao Brasil. Você dava passeio no Brasil? Não, eu já tinha dado, eu chamo discharge, eu já tinha pedido baixa do Exército. Eu fiz um contrato de 2 a 5 anos, onde eu cumpri o mínimo de 2 anos desse contrato. E eu fiquei cansado de lutar a chamada guerra dos outros, entendeu? Eu fiz a minha parte. E nisso que eu fiz a minha parte, quando você vai crescendo, né? Como você tem a tua carreira, talvez você entenda o que eu falo, talvez eles não. Mas quando chega a determinado ponto da tua carreira, você toma aquele estalo. Se eu ficar aqui, eu só vou fazer isso. Mas eu não vim para cá com esse objetivo. Então, eu tive que definir o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí resolvi voltar para o Brasil, entendeu? Porque eu já tinha chegado ao máximo da carreira que eu estava. Eu só ia fazer aquilo. Então, diferente da nossa sociedade, a sociedade americana, se você é professor, você só anda com professor. Se você é advogado, você só anda com advogado. Se você é militar, você só vai andar com militar. Você não vai ter mais uma evolução. Você vai evoluir dentro daquela linha ali, entendeu? Então, como o meu objetivo não era esse, era outro, e eu vendo a vida que eu tinha no Brasil, e o desgaste que eu estava tendo para levar aquela vida, então eu resolvi voltar, né? Porque
talvez apareça uma outra oportunidade. Mas aí, eu infelizmente, 3 anos depois que eu voltei, eu fiquei deficiente físico. Mas eu não posso reclamar. Já pensou, se eu continuo lá, eu morro em combate? Hoje eu não estaria aqui, talvez passando o conhecimento que eu tenho. Tem coisas na vida aí que você só vai entender. Tem coisas na vida que você só vai entender quando morrer, como diz o meu irmão que é tarólogo. Deixa eu responder você. Você fala outro tipo de língua? Sim, eu falo inglês, entendo outras línguas, mas não falo. Mas não é difícil, falar outras línguas não é difícil. O meu objetivo de vir aqui conversar com vocês é para mostrar que, apesar de todas as adversidades da vida, você tem a oportunidade de conseguir. Então, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Vocês vão trilhar cada um caminho. Pode? E como é que foi o teu processo de superação? Você viu deficiente e aí? Pois é, eu sofri um acidente. Eu, na verdade, eu não perdi a consciência durante o acidente. E a minha luta começou naquela hora que eu estava ali no asfalto, porque acharam que eu havia morrido. Então, o meu corpo, eu caí de lado, né? E com a cinética do acidente, alguém já viu o filme de explosão aí? Já viu o filme, aquela explosão? O que é cinética? Cinética é quando corre aquela explosão, é aquele deslocamento de ar, que quando ele é tão grande, no caso, rasgou a minha roupa. Então eu estava sangrando 3 lugares na cabeça, né? E acharam que eu tinha morrido. Vamos ali cobrir aquele corpo. Não, não vai cobrir nada, eu estou vivo. Então ali eu já comecei, peguei o relógio do policial, arranquei do pulso dele, o policial entrou em choque, que não acreditou que aquela pessoa que estava caído de lado levantou o tronco normalmente, arrancou o relógio da mão dele e começou: o que você está fazendo? Eu estou aferindo para ver se eu estou com hemorragia interna. Foi a primeira coisa que eu falei para o policial. Mas por que isso? Porque se tiver alteração na minha aferição, eu estou com hemorragia. Só não me deixa morrer aqui no meio do asfalto. E aí a sorte que no meu lado, no meu carro, estava um companheiro meu chamado Guerrara, que resolveu me visitar no Brasil. E ele começou os primeiros socorros junto comigo. E aí, quando eu tentei ficar de pé, eu senti um estalo no meu pescoço. E eu falei para ele: me imobiliza todo, que eu estou com algum tipo de lesão incompleto na medula. Porque eu estou sentindo as pernas, eu não perdi o equilíbrio. Então a gente tem que ir para o hospital imediatamente. Então você mesmo se socorreu. No início. E fiquei esperando. Você acha que você levantar, se mexer, pegar isso, fez a lesão ou a lesão já estava feita? Eu não tento discutir isso, porque eu criei na minha consciência o seguinte: acho que independente do que eu fizesse, a lesão iria ocorrer. Ela já ocorreu na hora do choque, é o chamado efeito Scott. Deixa eu só terminar que eu já vou te responder. E o meu acidente, ele tem uma parte também que talvez seja difícil para as crianças entenderem, mas talvez você entenda. É uma parte espiritual, porque eu não vi o acidente de baixo, eu vi o acidente do alto. Eu, quando estava no acidente, o policial resolveu revistar o meu carro. Então eu estava do lado de fora do carro, eu não estava dentro do carro. Eu não fui arremessado para fora do carro. E aí, eu só escutei falarem que estava vindo um carro. Quando eu virei, eu só vi uma luz branca. E aí, eu ouvi uma voz e eu senti que alguém tocou meu ombro e falou: relaxa, porque isso vai ser um susto na tua vida. Então, eu não senti um choque. Eu só escutei um barulho, tipo tum. E nesse barulho, tudo começou a rodar em câmera lenta. E eu comecei a ver tudo do alto. Né? E aí eu vim mais do hospital, vim mais da enfermeira que ia cuidar de mim, do médico. E aí depois eu estava tipo que meio flutuando, e eu só escutei uma voz dizer: volta. Então, quando eu voltei, eu mexi os dedos do pé. Eu estava de lado, e aí eu tomei consciência, e aí você toma aquele choque daquilo que você vivenciou. E aí você começa a se questionar se aquilo foi real ou não. E aí eu falei: eu mexi os dedos do pé, eu vou tentar levantar o tronco. Eu tomei noção de onde eu estava,
E aí no que eu levantei o tronco, ok, o tronco está ok. Vou tentar ficar de pé. E quando eu tentei ficar de pé, porque eu sentia dificuldade, entendeu? Então, assim, e no hospital, eu primeiro fui para o hospital público, para depois ser transferido para o hospital particular, né? E aí começou os choques de realidade. Na verdade, quando você chega no hospital público, só fizeram uma chapa minha de tórax, só estava com hemorragia. Eu já sabia que não estava com hemorragia. E aí, quando chegou a enfermeira do hospital particular, ela começou a me examinar toda. Ela viu que eu tinha quebrado uma costela. Aí ela falou, pô, pelo tempo, você está politraumatizado, mas pelo tempo você não chocou. Chocou é a linguagem que eles usam, né? Então, assim, você está muito bem. Então, eles não conseguiram formar um quadro na minha lesão. Tanto é que uma vez o médico que disse essa frase da Ferrari falou assim, se você levantar da cama, eu te dou alta. Você está controlando a sua urina, você está com batimento cardíaco normal, você não está com hemorragia, né? Levanta da cama que eu te dou alta, você já saiu do CPI. Eu não consigo me mexer. E aí eu já comecei a mexer o braço, a fechar a mão, né? Eu comecei a ter uma recuperação muito rápida. E aí ele disse que isso também era devido à minha grade neural. Eu andava com a minha ficha médica, eu tinha até raio-x da arcada dentária, né? Então isso tudo ajudou o médico. Então o médico falou, pô, isso tudo aqui ajudou o processo. Sim, mas que eu mantive disciplinarmente. A disciplina da vida é tudo. Tudo pode ser lidado. Mas se você não continuar essa disciplina, é isso que as pessoas não entendem. Você tem que se autodisciplinar. A oportunidade é te dada, mas você tem que continuar fazendo isso. E eu continuei, entendeu? Quando você viu que tem que estar numa cadeira de roda, qual foi a primeira sensação que você teve? Eu não me revoltei, até porque eu tinha noção, e aí eu vou explicar para vocês, eu tenho um quadro diferenciado. Eu estou na cadeira de rodas, mas geralmente a pessoa que está cometida de lesão medular, seja ela lombar, né, ou torácica, né, você tem as lesões cervicais, aí o acometimento é maior. A minha lesão é grave, ela é cervical, mas ela geralmente não tem o controle do tronco, não tem o chamado controle espaço-corporal. Vocês sabem o que é isso? Vou ensinar para vocês, todos vocês vão saber agora. Fecha o olho, começa a se balançar. Se você consegue ter noção de olho fechado onde você está, no espaço, você tem controle corporal, noção espaço corporal. Então eu tenho um quadro diferenciado, eu controlo as minhas fezes, eu controlo a minha urina, eu tenho um quadro, eu tenho sensibilidade total nas pernas, eu consigo deambular, eu consigo descer uma escada com ajuda. Então eu não tenho essa revolta, né? Talvez se eu ficasse, você vai ficar o resto da vida na cadeira de rodas, talvez o impacto tivesse sido diferente. Mas desde o início me prepararam para voltar a andar. Então, por exemplo, eu convivo com outras pessoas com deficiência. Algumas entram em choque comigo e falam assim, você é falso cadeirante, o que você está fazendo aqui? Você anda, você não precisa estar aqui. Mas eu sou deficiente físico. Eu deambulo, eu não ando. Olha só, eu já escutei isso. E eu continuo insistindo, né, lutando, porque eu procuro usar a minha deficiência não com revolta, mas como exemplo para que vocês tenham conhecimento do que é a deficiência e que se amanhã alguma diversidade acontecer na vida de vocês, vocês possam usar isso de maneira positiva. Qual é a sua pergunta? Você vai ficar para sempre na cadeira de rodas ou tem algum jeito de sair? Eu estou aguardando um milagre da medicina. Ou então eu estou esperando um anel de lanterna verde. Se eu receber o anel de lanterna verde, eu vou lá para a UA, eles vão me refazer todinho e eu vou trabalhar no setor da terra. Eu acredito nisso. Vamos ver se eu sou merecedor do anel. Pode falar. Você, a pergunta que você queria fazer. Fala aí, garotão. Respondendo aí, você vai ficar na cadeira de rodas. E aí, volto a falar para você. Eu não tenho essa revolta
Porque tem gente que fica chateado com a cadeira de rodas, porque eu consigo me deslocar no chão, meu quadril é normal. Eu tenho uma coisa chamada antroversão, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a antroversão, ó. Quando você levanta o tronco, você faz esse movimento aqui, ó. Porque o quadril é normal. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho coisas que fogem ao padrão de uma deficiência normal. Sua vida depois do acidente, pra frente. A vida muda. A vida muda muito porque as pessoas que te cercam passam a ser outras. Vou responder todo mundo, peraí. Não esquece a pergunta, não. E o que ocorre? Vocês já viram ratos correndo? Alguém já viu rato correndo? Eu aprendi na vida militar que quando o rato corre e ele passa por você, é porque algo de muito ruim vai acontecer. Quem me ensinou isso foi meu sargento uma vez. A gente estava num campo e aí a gente estava sentindo o chão vibrar e aí ele começou a ver os ratos saírem do campo e falou: Alex, começa a correr, porque algo de muito ruim vai acontecer. Olha os ratos, eles estão correndo. Se os ratos estão correndo, corra também. O navio vai afundar, primeiro correu lá. Primeiro correu o rato. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas me abandonaram porque acharam que eu não ia ter capacidade de continuar a seguir com a minha vida sendo uma pessoa digna. Mas isso foi bom. Sabe por quê? Porque só fica do seu lado quem realmente gosta, hein, de você. E isso aqui, esse aparelho e essa cadeira me dão um poder mágico que poucos têm, de ver realmente como é o ser humano. Então só vai ficar do seu lado quem realmente quiser. Sua pergunta. Eu queria saber como é que você se sentiu emocionalmente por dentro quando você teve essa notícia. Aí que tá. Muito boa pergunta. Se você pegar o que eu já falei para você do meu histórico de vida, a vida, na verdade, me preparou para passar por isso. E a pergunta que eu me faço hoje para a vida, o que ela quer de mim assim? E aí o destino me trouxe a esse programa que eu estou hoje. Eu hoje tento ser uma vertente, uma voz na área da pessoa com deficiência e tentar mostrar para a sociedade que existem outras maneiras de encarar a deficiência, a dor da deficiência, de uma maneira positivista, não negativista, ou ficar reclamando, ou ficar entristecido porque ela existe. Sempre pode ficar pior. Existem pessoas em condições pior que a minha. Mas se eu não tiver essa visão, eu não vou conseguir mudar a visão que a sociedade tem da deficiência. Quando você pega um martelo e bate muitas vezes com ele, e você não consegue alcançar seu objetivo, você tem que mudar a maneira que você bate. Entendeu? E é isso que eu tento fazer. Eu tento ser essa vertente, junto com o Antônio, junto com o Marinho, junto com o Michel Fox, através do programa. Ser uma voz entre os invisíveis. Entendeu? Alessandro, tá na Lei Seca, não agente. Sou agente de educação da Lei Seca. Você recebeu uma missão do governo do Estado para poder traduzir a Lei Seca em relação aos americanos, é isso? Não, eu faço parte do projeto Operação Lei Seca, e dentro da Lei Seca existe agora uma equipe bilíngue. Eu faço parte, eu e mais 2 agentes e um chefe de equipe que sabe falar inglês fluentemente. Nós visitamos escolas bilíngues e o nosso objetivo é levar para as embaixadas e representações consulares o trabalho da Lei Seca, para que um dia a Lei Seca também consiga alcançar patamares maiores. Entendeu? Só pergunta. Quando você viveu uma maneira, você perdeu muitas amizades? Eu não perdi amizades, eu perdi pessoas que não faziam parte da minha vida. Você entendeu a diferença? Os amigos, olha só, vou ensinar um exercício para vocês agora, tá? Vocês estão com 11 anos, certo? Daqui a 5 anos, vocês vão ter 16 anos. Olhem agora para os lados. Olhem agora para os lados. Vocês acham que daqui a 5 anos, as mesmas pessoas que aqui estão vão ser as mesmas? Ex-militar nos Estados Unidos da América. Tive em 3 conflitos armados. Bocadincha, Etiópia, deserto da África, e tive na Bósnia,
final de 98 e 99. E aí você imagina, com todo o meu histórico, a minha formação primária eu sou soldado de infantaria. Aí eu me formei no meu batalhão em terceiro. Aí, toda vez que você se forma entre os 10 primeiros do teu batalhão, vai abrindo curso para você. Aí eu me formei em Ranger. Aí eu me formei em terceiro. Aí eu fiz o curso de reconhecimento, Ranger. Me formei em terceiro. Aí eu fiz o curso de parajumper, saber soltar de altitude, né? E eu me especializar em salto. Aí eu me formei em 12º de 30, me formei em 7º, o curso terminou com 12. Aí você imagina, com todo o meu conhecimento, vai vir um cara brabo me bater por causa de uma briga de trânsito. Você acha que eu não vou ficar muito triste? Aí eu pergunto para você, vale a pena você se estressar por causa disso? Então eu respondi, né, de maneira longa, né? Mas eu fujo dos aborrecimentos. Fala, garotão. Vou responder ele, vou responder você. Fala. Aí que tá. Os médicos, o médico que me operou, vou te dizer o que ele fala para mim. A última consulta que eu tive com ele há menos de um ano atrás. Ele fala, Alessandro, eu te conheço você, conheço a tua mãe, eu te operei, eu sei que a tua dor é maior do que uma pessoa completamente deficiente. Olha o que o neurocirurgião falou para mim. Porque você não é nem 100% normal, nem 100% deficiente. Você está em cima do muro. Então, assim, tem coisas que só o divino pode responder. Eu acredito que o divino me preparou a minha vida para essa parte da nação que eu estou. Ela não acabou ainda. Eu acredito que com o programa, com as pessoas que eu conheço, com a luta que eu faço, algum lugar ainda farei algo em prol das pessoas com deficiência. Eu acredito muito nisso. Você, vamos lá. Dias ou em 2 anos? Não, eu passei internado 21 dias. O que levou a uma cirurgia? Até então, né? A cirurgia, quando eles descobriram na segunda ressonância que eu desloquei a cervical C5, C6, você tem ideia, C5, C6. Se pegasse C7, era movimento autônomo, coração e respiração. Olha só. E aí o cara ficou mais impressionado ainda. Você deslocou, né? Ele entrou com um exame. Você imagina, aqui é o quarto, né? Eu descobri qual é o seu problema. Seu problema é mole. Né? Você, na verdade, deslocou a vértebra da cervical. Mas a tua massa muscular, a tua estrutura física é tão preparada que ela absorveu e impediu o rompimento da medula. Então, se eu operar e descomprimir a tua medula, 50% para mim e 50% para você. Pior você não vai ficar. Posso te operar? E aí imagina a tua mãe assistindo isso e falando com o médico, pode, você pode me abrir todo. Mas se eu ficar pior, não me traz de volta. Aí minha mãe entrou em parafuso. Ah, não sei o que você vai abrir meu filho. Aí, não, vamos tomar um café. Eu fui sempre muito esperançoso. Vai lá, querida. Respondi você? Vai. Eu lutei o Mundial de Para-Jiu-Jitsu em 2019 e fui campeão mundial de Para-Jiu-Jitsu lá nos Estados Unidos. Eu fiz a final com um atleta com mal de Parkinson. Então eu sentado e ele em pé. Ganhei dele na final. Aí eu fui campeão mundial de kimono e vice-campeão sem kimono, porque ele também chegou na outra final. E aí eu não consegui ganhar dele. Ele me ganhou. Faz a pergunta, Priscila. Consigo, tanto é que eu estou trabalhando. Isso aqui para mim é uma forma de trabalho. Só que eu estou trabalhando em prol de você. Hoje eu tirei o dia para estar aqui com vocês. Fala, sua pergunta. Como você acha que seria sua vida se não tivesse acontecido esse acidente? Não sei. Sabe por quê? Se você parar para pensar nisso, você vai ficar sempre em dúvida. Existe uma frase que eu uso muito na minha vida. Independente de escolha de religião, eu creio no invisível e faço o impossível, entendeu? Então, a vida que eu estou levando é essa. Então, só resta seguir em frente. Vai lá, tua pergunta. Quando
Se eu já sofri, eu acho que eu sofro todo dia. Mas os preconceitos são adversidade. Sabe o que eu falo para as pessoas quando eu vou começar uma palestra? Eu fui casado 10 anos, né? Eu já casei 2 vezes e morei junto 2 vezes. Né? Eu digo, olha, eu não estou aqui para discutir escolha política, eu estou aqui para discutir fatos, eu não estou para discutir credo, raça e cor, que a minha ex-mulher é negra, se quer chamar ela de mulata, pode chamar, e eu sou deficiente físico, meu primo é gay, minha irmã é gay. Então, se você acha que eu sou branco, eu sou homofóbico porque eu tenho a orelha estourada, sou lutador, você está completamente errado. E aí eu quebro todo o estigma. Talvez a minha luta seja essa, quebrar estigmas. Mais alguma pergunta? Capacitismo é quando você, infelizmente, acha que aquela pessoa com deficiência, né, só serve para aquilo, ou então coitadinho, né, ou trabalha, não, você não precisa trabalhar, não, você só serve para trabalhar com isso. Na verdade, a grande barreira está em as pessoas entenderem que mesmo com as suas adversidades, você pode ser útil para a sociedade. Consegui provar isso, professora? O que você acha? Hã? Fala lá, qual a pergunta? Uma pergunta aí, professora? A professora está espantada com a palestra? Palestra está boa? Está boa a palestra? Bom, vai lá, última pergunta. Eles têm que almoçar. Já vai acabar quando você for. Se eu sentir dor? Olha, eu não sei o que a carne sente quando é... Você não deve pegar essa época. Antigamente você tinha que amaciar o bife, né? Você dava martelada no bife, né? Na hora eu não senti dor, né? Eu sempre fui uma pessoa treinada para passar essas adversidades. Depois no hospital eu senti muita dor. Uma gota d'água quando caía em mim era uma dor absurda. Eu tive nos primeiros 2 dias após o acidente, que eu fui transferido de hospital e fui para o CTI. Aí eu comecei a ficar com a barriga de 9 meses. Por quê? Foi o que o médico falou. Todos os seus órgãos, seu corpo, ele foi testado ao máximo, né? Então a gente ficou esperando você ter uma hemorragia. Como eu tinha, né, o meu prontuário médico de combate, o cara jogou real comigo o tempo todo. Então, ó, vou te dar 24 horas, agora são 48 horas disso. Ó, você passou as 48 horas. Assim, não sei se vai encerrar, até porque não saiu brasileira. O taxista, bom, infelizmente nós estamos no Brasil. Ele nunca me pagou R$1, ele trabalha até hoje normalmente. Eu ganhei em todas as instâncias e ele agora alega pobreza, mesmo sendo táxi branco com Pertramo. E para te deixar mais impressionado ainda, teve o Festival Gastronômico do Rio de Janeiro, não teve? Lá na Lagoa, não teve? Eu fui trabalhar como agente da Lei Seca. Aí ele passou por mim e eu, tudo bom? Apertei a mão dele. Ele, no momento, não me identificou. Mas depois, quando ele olhou o nome, ele ficou branco e sumiu no meio da multidão. E aí eu falei para os agentes, para as pessoas que estavam comigo, tá vendo esse cara? Esse cara foi o cara que me atropelou e botou na cadeira de rodas. Você teve coragem de apertar a mão dele? Sim. Mas por quê? Porque, na verdade, ele vale para mim mais vivo do que morto. E ele não deve nada a mim, ele deve ao divino. Todo mundo vai pagar pelo aquilo que fez. Quando você perdoa, o perdão não é bom para a pessoa que foi perdoada. Veja bem, eu não perdoei ele, mas quem perdoa é Deus. Eu costumo dizer uma frase, eu vou dizer rapidamente que talvez as crianças não se ligam. Eu costumava dizer em determinadas situações que eu como militar, eu não aceitava covardia. Ver uma mulher, como eu vi mulheres estrupadas, com a genitália retalhada, enfim. Então eu dizia, eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus. Né? Eu acho que aqui eu sou a mão de Deus, então a minha mão, né? Então assim, né? Pode falar. Pagou nada, nem vai pagar. Eu vou responder mais 2 perguntas
E aí eu vou encerrar por causa do horário. Vamos lá, você. Eu também já fui, só que não foi de carro, eu fui de moto. O senhor comentou que quando o senhor foi pra lá, o senhor foi tudo em câmera lenta. Mas o meu funcionamento em geral, É porque na verdade você sentiu o impacto e aqui no crânio, né, o cérebro, ele tem a parte frontal, né, e aqui tem tipo um escudo de ossada, né, e uma massa cinzenta. Quando você toma um impacto muito grande, o teu cérebro ele balança ali, né? Você vê, o corpo humano é uma coisa tão perfeita, né? Na nomenclatura brasileira são 210 ossos, na nomenclatura americana são 215 ossos. Eu aprendi todos eles porque eu tinha que saber como quebrá-los. Né? Mas o que eu estou tentando explicar para vocês, de repente foi isso que aconteceu. Você operou quantas vezes? Eu operei? Não, eu não operei. Eu tenho uma série de lesões no corpo que eu digo que são lesões de acidente de trabalho. Eu vou ter que encerrar. Eu tenho meu braço encurtado. Vou levantar. Bom, eu vou encerrar, vou levantar para vocês verem eu em pé. Eu espero, de alguma forma, ter engrandecido a vida de vocês, tá? Então, que eu sirva de exemplo na vida de vocês. Você falando de empatia, porque aqui você tem crianças ditas normais, crianças com deficiência. Seu processo empático. Bom, para quem vê esse vídeo, para quem acompanha o programa e para quem acompanha a gente nas redes sociais, eu espero que esse vídeo consiga mostrar que, apesar de todas as adversidades, as pessoas podem conviver. Nós, infelizmente, estamos vivendo hoje uma época muito difícil no mundo, né? A gente tem uma série de problemas hoje no nosso país, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Nós temos vários problemas mundiais que podem desencadear numa guerra. O mundo está se preparando para uma guerra. Tem gente que não sabe disso. E a empatia, ela é essencial para que as pessoas possam conviver com as diferenças. Infelizmente, o ser humano não está aprendendo isso. E aí eu lembro de uma frase de um grande líder americano chamado Martin Luther King. O ser humano aprendeu a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas não aprendeu a amar e respeitar como os animais. E eu espero ter feito a diferença na vida de vocês. A última pergunta. Esse vídeo, seguindo as redes sociais do programa Voz PCD. Vou levantar para vocês, vou fazer esse privilégio de levantar para vocês. Vocês sabem quando surgiram as palmas? Sabe quando surgiram as palmas? Na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, na forma de pedir autorização aos deuses para que os shows nos anfiteatros gregos pudessem ser feitos, as pessoas batiam palmas e assim surgiu as palmas. Vou levantar. Um abraço. Tudo de bom. Deixa eu trás do cabelo. O time tem 1,86 m. Mas eu como é que o time quer agora? Vai ver um milagre agora, hein? Levanta-te, anda. Vendo? A hipertonia, tá vendo? Ela trava. Aí, tá vendo? Você fica, ó, aí você fica levantando o tronco, vai cedendo. Tira aí, deixa não espaço. E aí eu fico aqui, ó. Você tem quadrado no bar, ó. Você tem posterior, ó. Puxou olhando pra trás. Ó. Você tem rotação, tá vendo? Posterior, você tem coordenação. Tem posterior, tá vendo? Como é que o cara consegue fazer isso com essa lesão, tá? Ó. Encostando na parede. Fica nos pés. O joelho dobra até 45 graus, ó. Eu subo. Você não toma na tua perspectiva aprisionada? Você não tem distrofia. Mas esse cara treinado. Esse cara militar corre nos Estados Unidos obrigado 8 quilômetros por dia. É mais nessa perna. É mais nessa perna. Uma das duas é mais nessa perna. Não, o intercâmbio é vai quebrando ela. Quanto mais você anda de lá, mais o movimento é. Mas aí você consegue andar grande distância. Ai,
Olá, você que acompanha a Rádio Metropolitana 1090 AM, a Rádio da Inclusão, programa A Voz do PCD. Eu, Alessandro Montano, estou aqui com Antônio Nelson, Luiz Marinho, e vocês sabem que o programa acontece todos os dias, a partir das 5 horas até as 6, ao vivo, e dentro em breve também teremos programa na TV TVC, é isso mesmo, o programa A Voz do PCD, ampliando seus horizontes em prol daqueles que não têm voz na sociedade, dando voz aos invisíveis. Programa A Voz do PCD. Eu, Alessandro Montano, hoje estou aqui participando desse dia especial, que dia hoje, 21 de setembro, dia da luta dos direitos da pessoa com deficiência, o dia nacional dessa luta. Eu estou aqui com uma turma, né, de pessoas especiais, um programa voltado para pessoas especiais, todos nós com as nossas dificuldades, mas acima de tudo cidadãos. Então a gente vai fazer uma roda de bate-papo em prol das pessoas com deficiência. É isso aí. Tudo bom? Mais uma vez aqui, né, de volta ao programa. Meu nome é Alessandro Montano, para quem acompanha a gente aí do outro lado da telinha. Eu tenho 49 anos, sou há 20 anos deficiente físico. Hoje eu estou aqui numa roda especial de pessoas especiais, desse dia 21, que é o dia da luta da consciência das pessoas com deficiências no Brasil. Estamos aqui com esse querido amigo nosso, qual é o seu nome? José Wendel, que é autista. Eu sou cadeirante. Estou com a minha amiga aqui, como é que é o seu nome? Maria Aparecida. Você? Aldeci, Leusa, a professora Josefa, Vanilda, Lucília. Pessoas ditas normais, né? Então, assim, mas todos nós, como dizem aí o jargão popular de médico louco, todo mundo tem um pouco, e hoje esse bate-papo aqui é tentar falar da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, as barreiras que a gente tem quebrado, as lutas, né? As dificuldades, e principalmente os direitos dos autistas, nada sobre nós, sem nós, né? Que hoje está em grande evidência. Bom, eu já dei uma palestra aqui na escola para estudantes, né, de 10 a 12 anos, e aí você falar com o público adulto, né? E agora, antes de começar a falar sobre isso, eu vou fazer minha autodescrição. E geralmente eu faço isso no programa, e a gente acabou entrando direto no assunto. Eu, Alessandro Montano, estou aqui numa sala de aula, né, esse colégio aqui, estadual em Irajá, colégio municipal em Irajá, escola Mato Grosso, né, desculpe aí a minha falta de prática. E eu estou de cadeira de rodas, estou de short preto, camisa preta, né? Os estudantes, estou com relógio de pulso, meu relógio esportivo, e os estudantes todos uniformizados com o uniforme da prefeitura, né, com o logo da prefeitura, escrito Rio e Educação, e a nossa professora está de lindo vestido azul marinho, com traços azul marinhos brancos e de óculos, e um lindo cordão em volta do pescoço. Esse é o programa Voz do PCD, e a gente está tentando fazer o máximo para você que se acha que não está incluído na sociedade, dando voz aos invisíveis. E é muito fácil você falar para crianças, né, de 10 a 12 anos, e quando você chega no público adulto, parece que é mais fácil, mas é mais difícil, porque todo mundo já tem a sua experiência, já tem a sua vivência. Então, como eu falei, eu tô deficiente há 20 anos, e estou nessa luta aí, né, tentar fazer o mundo da deficiência um lugar melhor, né. A vida já é uma luta para quem já é dito como normal, imagina para quem é deficiente. Tentar contar um pouco da minha história, né? História de vida. Eu que já fui atleta, já fui atleta competidor de luta, nadando, jogador de polo aquático, depois de luta de jiu-jitsu, passei pelo mundo do esporte, aí me abriu portas. Morar no exterior, acabei virando militar lá, né? Então me ampliou o horizonte, me abriu um mundo. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil, eu acabei me tornando uma pessoa com deficiência. Depois de 3 anos no Brasil, né? Casei, separei, enfim, a vida
vida é uma ciranda que não para, né? O tempo não para, como diz Cazuza, né? E aí eu tento aproveitar as experiências de vida que eu tenho para tentar ajudar, né? Tem como missão. Uma das coisas, dos acordos que eu digo que eu fiz com o Divino, né? Ajudar as pessoas com deficiência. Eu não esqueço muito bem. No dia que eu cheguei em casa, e aí meu quarto era uma CTI, né? E aí tinha lá uma enfermeiro, pô, você tá triste? Eu falei, cara, olha pra mim, eu tô tudo destruído. Eu falei, pô, você foi atropelado por 2 carros e não morreu. Sua família me conta a sua história de vida aí, tudo que você já fez, olha as suas medalhas, olha tudo que tá à sua volta. Deus tem alguma missão para você, eu não sei qual é a tua religião, mas eu sou evangélico, né, um enfermeiro. Eu vou fechar a Bíblia e a página que eu abri é a mensagem de Deus para você. Caiu Eclesiásticas, né, 6, né, tudo tem seu tempo. Né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de amar, tempo de odiar, de plantar e de colher aquilo que se foi plantado, pois tudo e toda coisa tem seu tempo. Então a enfermeira falou para mim, cara, tudo é uma questão de tempo. E eu estou tentando utilizar esse tempo para tentar evoluir, né? Independente de religião, espiritualmente, e tentar ajudar outras pessoas. E aí, depois que eu contei, né, fiz a pequena prévia aí da minha vida, resumi, né? Pergunto para vocês, o que vocês gostariam de ouvir? Que tipo de palavra vocês gostariam de ouvir de uma pessoa que já fez e já rodou um pouquinho? Vamos lá, você. Eu falo o quê? Então, começa você a puxar, então. Como você sofreu esse acidente? Pois é, sofri esse acidente na madrugada do dia 6 para o dia 7 de janeiro, exatamente meia-noite. Eu estava indo para o aeroporto Internacional do Galeão buscar o meu primo, que não vinha 10 anos ao Brasil. E eu morava no Leblon na época, eu resolvi acompanhar minha mãe e minha irmã, que estavam no carro da frente. A minha irmã usa óculos e a minha irmã não enxerga muito bem à noite. Me deu um estalo, né? Pô, vamos lá, né? Não custa nada. E eu estava com um amigo meu também, que morava nos Estados Unidos, ex-militar, que veio resolver me visitar no Brasil, Guerrara. Ele tinha perdido a mãe de câncer, né? E ele era muito ligado à mãe dele. Ele já tinha casado, tinha tido um filho, mas não tinha muito contato com o filho e com a ex-mulher. Então ele resolveu vir ao Brasil me visitar. E aí eu falei, pô, vamos seguir. A minha irmã, pô, não vai, pô, fica. E aí nós fomos pro Galeão. O meu carro era uma Courier Sport, né? Então, cabine 2 lugares, não tinha parte traseira, que é aquela parte para botar carga. E aí eu lembro que quando a gente chegou no retão do aeroporto, né? Antigamente, vocês se lembram, todos aqueles que já estiveram no Galeão, você saía da linha vermelha, né? Aí você tinha aquela bifurcação que a esquerda ia para a Ilha do Governador e a direita você pegava o Galeão, você fazia aquela curva enorme para pegar o retão do aeroporto. Eles botaram a blitz ali da Polícia Militar e você tinha um acostamento lá direito, o pessoal pescava ali antes das obras do Rio 2016. E aí o policial, eu lembro bem que já estava com a arma em punho. E aí eu parei o carro antes da blitz, do lado do carro da minha irmã, e falei, ó, vocês vão parar depois do carro da polícia. Vocês não vão parar, né, na blitz, na frente. E aí o policial, né, perguntando o que tá vendo aí, né, gritando. Eu falei, não, estou me comunicando com ela, são 2 senhoras no carro, minha mãe e minha irmã, então pedi só para elas pararem adiante. Aí o policial virou e falou assim, pô, você manda na blitz? Eu falei, não, cara, olha só, são 2 mulheres, você tá com a arma em punho, eu vou parar o carro. Parei o carro atravessado, né? Aí o cara, mas você tá vendo alguém parar assim? Eu falei, cara, olha só, eu tô parando o carro atravessado, porque se acontecer alguma coisa, esse carro serve de escudo. Aí o cara, pô, você é o próprio, sabe tudo? Eu falei, não, eu não sei tudo. Então desce do carro. Então eu tava com a blusa Mamãe Tô Forte, uma pochete, né, e uma bermuda da Nike. Aí eu falei para ele, antes de soltar do carro, você viu que eu tenho uma memória de elefante, né? E eu falei, ó, esse nome dele é Guerrara, ele não fala português.
é um cidadão americano, né? Pô, você sabe tudo, então desce do carro. Quando eu desci, ele tinha 1,70 m, e aí o cara foi vendo eu levantar, né? O carro, eu me estiquei todo, eu tinha 110 quilos seco, aí o cara já estava com a arma e punha, ele no automático, e já meteu a mão na minha pochete, apertando. Eu falei, cara, eu não estou armado, eu não ando armado. Você está muito alterado e muito nervoso para quem está armado. E eu fico, pô, você sabe tudo, agora eu vou revistar o seu carro. E querendo bater boca comigo, cara, eu não tenho nada, não me droga, você quer, mas eu só não vou ficar perto do carro. Então você tem que acompanhar a revista. Eu falei, ó, você vai me dar licença, que eu vou falar com ele em inglês. Eu falei, Guerrara, parecia que eu estava predestinado para aquilo. Se acontecer alguma coisa, você pula aqui embaixo são pedras. Se acontecer alguma coisa. Eu, ok. Isso que ele está revistando meu carro, no apostamento, meu carro, um Voyage, o carro da Polícia Militar, o carro da minha mãe e minha irmã, certo? E aí, eu escutei aquele zum, tá vendo um carro em alta velocidade, não sei o que lá. E eu estava acompanhando a revista que ele abriu o porta-malas, ele estava metendo a mão em tudo, no painel, deixou alguma parte solta para ver se tinha alguma coisa dentro. E aí quando eu olhei, eu só vi uma luz. E eu lembro que ele estava na porta, aqui, eu aqui, né? Então, no que eu vi a luz, eu virei, e aí eu senti que provavelmente tivesse botado a mão no meu ombro e disse assim, ó, relaxa, isso vai ser um susto na sua vida. Então eu só escutei aquele estalo assim, tudo, como se uma luz desligasse, né? E o relógio também, que estivesse rodando, eu comecei a ver tudo do alto. Eu vi imagens do hospital, da enfermeira, do médico, pessoas falando, enfim, uma série de, mas tudo muito rápido. E depois eu meio que estava flutuando, né? Isso acho que uma pessoa volta. Isso eu vendo também um acidente todo do alto, né? E aí eu lembro que eu estava de lado, né? Então você retorna aquela consciência momentânea, né? E aí você mexe os dedos do pé, levantei o tronco normalmente e já arranquei, né? Porque o cara, vou cobrir esse corpo. Você vai cobrir sua mãe, tô vivo. O cara pulou para trás e o cara ficou impressionado que eu arranquei. O que você está fazendo? Cara, eu tô me aferindo. Se aferindo? Para quê? Porque se tem alteração na minha frequência cardíaca para ver se eu tô com hemorragia, né? E aí o Guerrara tinha pulado, aí ele já estava ali, né? E eu falei, pô, cara, tem que tentar levantar, né? Então, e aí eu senti um estalo, e aí senti que eu estava com algum problema na medula, mas que eu estava com a sensibilidade, né? Com algum grau de força. E aí, para aquela correria, você esperar a ambulância, o hospital, aquela via cruz que eu falei. Consegui te responder bem? E aí, vamos em frente, vamos lá. O que vocês querem saber? Mas no estado que você controlou, que foi o tiro que ele deu? Não, foi atropelado. Na verdade, ele bateu no meu carro capotou, e aí no que o carro capotou, ele passou por cima de mim, do policial. Meu carro bateu no Voyage, foi parar no mar, e ele passou com o carro dele por cima de mim, do policial. O policial ficou 3 meses internado. Saiu inteiro, isso. Esse estalo que você ouviu foi o estalo? Não, o estalo que eu vi foi o estalo quando houve o acidente, e aí eu entrei nesse estado, né, de ver tudo do alto, enfim, né? Como se o relógio parasse, se tivesse um relógio. Como eu falei, né? Costumo dizer que a gente tem 3 moedas na vida: o tempo, o dinheiro e o conhecimento. O tempo começou a rodar quando você nasceu, né? O dinheiro é a moeda de troca, o conhecimento é que faz você ganhar o menos dinheiro. E o meu intuito aqui, quando eu falo tudo isso, é mostrar que apesar de todas as adversidades, de todos os problemas, né, a superação existe, né? E muita gente não entende o que é a superação. A superação é uma oportunidade que é dada na tua vida. Não é só de você superar um obstáculo, é você se superar e você ver que apesar de todas as adversidades você pode crescer como ser humano e se melhorar e fazer parte da sociedade. Eu acho que a principal
causa da luta da pessoa com deficiência. Nada melhor do que hoje você lembrar disso no dia da pessoa com deficiência, porque tem muita gente que está desacreditada, né? Ou hoje começando esse processo, ou no meio desse processo, ou completamente desacreditada por médicos, mas não tem noção do que elas podem fazer mentalmente. Então, assim, não é porque tem pessoas com menos ou mais grau de coeficiente de inteligência, por causa desse estado, ou até mesmo vocês estão, né, com a chamada terceira idade, ou com um grau de deficiência, que vocês não são capazes de fazer alguma coisa, criar uma mudança. Então, por isso que quando a gente abriu essa roda, não é só falar de mim, é falar de vocês também, as dificuldades que vocês têm no dia a dia, né? E cada um tem um grau de dificuldade, cada um tem um aprendizado. Eu costumo dizer que Deus é generoso todos os dias, Ele tenta nos ensinar todos os dias a gente que não quer aprender. Então eu estou aberto a perguntas, vamos lá. Aí que tá, primeiro vamos lá, vou fazer uma brincadeira, diz que o Senhor está no céu, nós, né? Então assim, eu sempre tive um quadro positivo. Você vê que eu não perdi. Reparar, eu estou com o andador ali, eu deambulo. Tá? Eu sou cadeirante, porque eu uso a cadeira para andar em logradouros públicos, mas eu consigo deambular de andador. Eu tenho acessibilidade preservada. Eu tenho uma série de coisas que algumas pessoas com deficiência, com grau de tetraplegia ou paraplegia, não teria. Até pela minha capacidade de resposta motora. Eu sou uma pessoa que sempre treinou o corpo, em alto rendimento, né? Depois do acidente eu virei para-atleta, também passei por 2 seleções paralímpicas, eu não tinha falado isso da outra vez. Então assim, o esporte me deu tudo, né? Eu aproveitei a saúde que a vida me deu, como dizia Nelson Rodrigues, você tem saúde de vaca premiada, né? Ele falava isso. Então assim, eu aproveitei tudo isso em prol, né? Isso me ajudou na hora que eu mais precisei. Então assim, eu não guardo revolta de ser uma pessoa com deficiência. Eu tenho as dificuldades. Eu morei junto e casei antes do acidente, morei junto e casei depois do acidente. Estou separado há 3 anos, fiquei casado há 10 anos. Então assim, não me atrapalhou de fazer as coisas. Me dificultou de fazer as coisas, mas cabe eu, né? Foi o que eu falei para você na outra conversa que a gente teve. Muitas vezes você tem que se resguardar, e só assim você vai conseguir se superar. Pergunta? Não, eu fiquei acordado o tempo todo. Só que aí eu vi o acidente do alto. Aí eu não sei se eu estava inconsciente, né? Aí dependendo da crença de cada um, né? Eu acho que eu saí do meu corpo, eu vi tudo do alto, que quando eu tomei consciência, eu estava flutuando, e aí só escutei uma voz dizer volta. É como se alguém tivesse me pegado e me botado ali de novo, e um relógio, o mesmo estalo que eu escutei quando começou o acidente, eu escutei quando eu me dei conta que eu estava ali de lado, no meio da pista. E como se o relógio começa a voltar de novo a correr, né? Então assim, cada um tem seu tempo, né? Todos nós temos um tempo. Uma pergunta? Desculpa, não ouvi. Fala alto. Eu já fui atleta de natação, de polo aquático. Antes do acidente eu virei lutador, né? Competidor de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou instrutor de boxe e tenho a faixa roxa de judô. E aí depois, aproveitando isso, eu virei militar no outro país, fui convidado. E aí eu fiz carreira, né, por 2 anos e 8 meses, quase 2 anos e 9 meses no Exército, lá nos Estados Unidos. E aí depois eu fiz o meu discharge, dei minha baixa e vim voltar para o Brasil. Fala, meu querido. Que infelizmente não. É a única coisa que me falta nessa vida. Tem gente que quer... Você casado com 10 anos, não tem nem... Não tive. Infelizmente não tive. É a única coisa que me falta nessa... Eu só tive para ser pai uma vez. Aí ainda não estava noivo, não estava casado. Era filha de um advogado, famoso contratualista. E aí tinha aquelas
aquelas coisas da sociedade, você acabou não levando adiante a gravidez, aí quando você casou também não deu certo com ela, e aí, infelizmente, é único. Se você perguntar, você quer um carro? Não. Você quer dinheiro? Dinheiro é bom, né? Mas o que você mais quer? Tudo que eu queria era um filho. Mas isso aí não sou eu que mando, né? É o divino, vamos ver. Mas não acabou ainda. Estou com 49 anos. Tá novo ainda. Só acaba quando termina. Né? Já pode casar Vamos de ver. novo, ter um neném. Né? Só pergunta. Vai as coisas vai ter filho rápido, se você quiser. Tomara, vamos ver. Você arruma namorado. Sua pergunta. A minha pergunta é: tem mãe? Você tem mãe? Minha mãe está viva, minha mãe está até internada, minha mãe... Tá doente? A minha mãe, ela era diabética tipo 1 antes do acidente, né, por causa do cigarro. E aí depois do acidente ela virou diabética tipo 2. Tá legal. E aí minha mãe continuou fumando, aí teve um outro infarto, botou 6 pontes. E ela agora tá com aquele problema nos rins, tá fazendo hemodiálise. Mas a minha mãe é osso duro de roer, ela tá bem no hospital, já tá discutindo, já tá brigando com todo mundo. É uma questão dela Ela ter tem quantos anos, sua mãe? 70 anos. Nossa. Mas vamos ver aí, questão de tempo ela sair do hospital, mas ela tem que se cuidar. Mãe é tudo. Né? Perguntou por mãe, e como é que foi a sua família se adaptar à tua realidade, à tua nova realidade? Costumo dizer que quando você fica deficiente, não é só você que fica, é a sua família também. Tá? Então cada um aceita e sente a dor de um jeito. Cada um reage de uma maneira. Meu pai sempre foi um cara correto, trabalhador, pai aposentado de marinha, né? Então ele, segundo a minha mãe, quando ele saiu do hospital, o carro ia em lágrimas, né? E meu pai depois conseguiu um emprego para trabalhar em Angola. Ele falou: pô, eu não gosto de ver você assim, tá? Então assim, mas eu já tentei falar para ele que o importante não é como eu estou, que eu estou vivo, que eu estou bem, que eu estou, tá? Que eu estou pleno dentro das minhas capacidades. Mas tem pessoas que não conseguem assimilar isso. Então assim, você, como é que eu vou dar um exemplo dentro que você me perguntou? Você imagina que você tem um prédio caindo, te resta correr. Tem coisas que você vai conseguir salvar, tem coisas que infelizmente você não vai conseguir salvar. Você só vai se dar conta quando você conseguir sair do prédio e abaixar a poeira. Então assim, dentro do possível, ele assimilou, fez o papel dele, faz o papel dele muito bem como pai. Ele tem a dor dele, né? Mas tem gente que não consegue exteriorizar. A minha mãe passou de diabetes tipo 1 para 2, né? Também faz a parte dela. Quando você passa um problema, quando você passa uma adversidade muito grande, crescer no aprendizado não é para os outros, ele é para você. Entendeu? Então muitas vezes quando você está naquele ambiente familiar, falando: pô, você não tem fé, pô, você não é agradecido. Existem várias maneiras de você mostrar isso. Então, respondendo o que você respondeu, a família sofre muito. A minha, eu tenho uma irmã que foi no hospital, eu não tenho nada contra ela, não guardo raiva dela. Foi no hospital dizendo que não tinha obrigação comigo. Então quer dizer que se seu pai e sua mãe morrerem, se você ficar assim, eu costumo dizer que essa foi a oportunidade que a vida deu, com quem eu posso contar. Enquanto hoje, nas palmas dessa mão, as pessoas que eu posso contar. É um poder que eu recebi mágico. Quando eu uso aquele andador e essa cadeira. Realmente enxergar como são as pessoas. No caso, então, seu pai foi morar no Angola. Morou em Angola durante 1 ano, voltou. Aí ele se abriu comigo. Mas ele faz a parte dele dentro daquilo que ele pode. Mas ele acompanha o processo que eu quis dizer, né? Mas você vê que ele sofre com isso, né? Então assim, cada um sofre de um jeito. A minha mãe participa mais diretamente. Assim como o Luiz perguntou em relação aos seus pais e seus amigos. Os amigos são páginas da Livre sofrem.
da sua vida que passa e você fica. Eu tenho pessoas que têm consideração por mim, pelo meu histórico como atleta, gostam de mim, alguns professores. Na vida é aquela história, tem pessoas que te amam ou que te odeiam. Né? E, como diz, né, eu sempre gosto de citar muito o Arnold Schwarzenegger. Ele diz, né, se você espera que na vida você não vai ter conflito com ninguém, você não vai fazer inimizade, não vai ter que, de alguma forma, brigar, então sai de casa. Eu tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que não gostam, pessoas que continuaram. Quem está contigo desde lá? Está contigo desde lá? Muito poucas. É porque também o teu mundo muda. Você era um atleta, você era um cara altamente ativo, então da noite pro dia, né? Você imagina, você sai de casa para treinar, você até nesse mesmo dia, né? O nego tenta brigar contigo na rua. Como é que era o nome do rapaz mesmo que estava contigo no acidente? Guerrara. Guerrara. Guerrara faleceu de câncer. Guerrara faleceu de câncer, né? Hoje no meu grupamento de 15 homens, hoje 7 ou 8 estão vivos, né? Então você tem o Burunga que está vivo, o Travis, que era tracker, está vivo, você tem o Robert Huss, que está vivo, que é índio, né? Está com um filho com problema de drogas. Você tem o Nixon, que está vivo, Nixon, Huss, eu, 3, Travis, 4, o Robert, a gente chama de Robert Nature, que ele tem um lobo, ele mora em Seattle, também está vivo, é aposentado, agora está com cabelão, 5. Agora uma coisa, sua mãe se encontrou essa história? Sim. Minha mãe gritando com todo mundo, tira ele do solo, e aí o Guerrara me ajeitando, botando naquela posição reta, né? Com os braços já cruzados, né? Sangue saindo em 3 lugares e abrir a cabeça em 3 lugares. Então você imagina aquela cena, né? Então assim, foi bravo, você esperar a ambulância chegar, né? Pode perguntar. E como é que você encara hoje o capacitismo na rua? Você afeta muito? Encontra muito isso por aí? Não, o que eu vejo, assim, tudo na vida vou te responder de maneira extensa, acho que é interessante, até para o público que está vendo. Eu comecei a andar na rua, porque tudo são fases dentro da deficiência. A fase da aceitação, né? A fase da fisioterapia. Então, assim, quando eu me separei a última vez, é que realmente eu fui para a rua. Até como a gente se conheceu, eu ajudei a formar o programa, né? Sou um dos fundadores, você é o idealizador, você é um dos cabeças, eu fui convidado, estou aqui até hoje. O Michel também ajuda a fazer o programa. E aí você começa a ver a rua com outros olhos, né? Como eu vou me movimentar, o que eu vou fazer? Porque no início eu não usava cadeira de rodas, eu só fui usar cadeira de rodas quando eu, na verdade, virei para-atleta. Cheguei na para-canoagem. Falaram, você vai remar 8 km no mínimo por dia. Se você não usar a cadeira de roda, teu ombro vai embora. Então assim, aí você não andava na rua, tudo era carro. Você passou os 2 primeiros anos, você teve que fazer 10 anos de fisioterapia, você não teve um quadro fechado. Ninguém falou, compra uma cadeira de roda. Você virou cadeirante. Falaram, você tem um prognóstico muito bom. Lembra que eu falei do médico? 50-50, seu problema é mole. Você já acordou da cirurgia, já esticava o braço, você já apertava a mão, né? De madrugada no CTI, tira a cânula. Que cânula? Eu não tô com uma cânula no canal peniano, não tá. Você tá sentindo? Tá doendo, tira para eu poder dormir. Aí o cara tirou, eu virei pro lado e dormi. O cara já virou o tronco pro lado. E aí de manhã os caras fizeram um teste. Bom dia, tudo bom? Você vai contar de urinar? Tô. Então pega, aí né? Tenta levantar. Aí o cara me levantou no andador, já virei o tronco, já sentei numa cadeira. Então assim, então eu tive uma recuperação.
A minha fisioterapia foi toda voltada para a recuperação. O que você fez para dar reabilitação? Vamos lá. Primeiro lugar que eu passei foi a BBR. A BBR falou que eu tinha que fazer fisioterapia para ver que grau até onde eu ia evoluir. Mais algumas etapas eu queimei pelo meu grau de mobilidade. Também passei pelo SARA. Não sei se vocês sabem, o SARA, você faz fisioterapia com as pessoas com o mesmo grau de lesão. Qual é a minha lesão? Cervical. C5, C6, terceção, C7. Então tem uma sala, você imagina, você chega de andador. As pessoas com a mesma lesão não fazem nada disso. Aí tem uma maca com o cara todo ligado a tubos, assim. Tem o outro na cadeira com o tronco caído assim. Tem o outro tetra assim. Tem o outro lá com 2 médicos lá no canto. E tem a mãe acompanhando, ele assim, entra, tudo bom? Tá tudo bem. Aí que lesão cervical é? Tem lesão cervical? C5, C6 e terceção C7. Aí sai a mãe lá da ponta, vem te abraça. Tudo que eu quero é que o meu filho fique igual a você. Na mesma hora, eles me tiraram da sala. E aí eu só voltei no SARA para ter acompanhamento clínico, né, de exames de sangue. E aí eu fiz fisioterapia na BBR, passei pelo R9, né, que na época tinha clínica na faculdade R9, lá do Ronaldinho. E também fiz fisioterapia na água, um fisioterapeuta chamado Jorge Moura, que aí também fez um bom trabalho de fisioterapia. Eu levei essa brincadeira 10 anos. Por que 10 anos? Porque ninguém poderia me dar um laudo, você imagina, eu vou te dar um laudo de tetraplegia incompleta. Mas o maluco anda, você me viu de pé, né? O maluco controla a urina, controla a fezes, o padrão é normal. Como é que eu vou dizer que esse cara, daqui a pouco esse cara sai andando? Como é que eu vou dar? Virou milagre? Virou milagre? Como é que eu vou assinar um papel desse? Então você fez 10 anos de fisioterapia, até você, que 10 anos é o prazo máximo que a lei lhe dá, né? E aí você imagina, desses 10 anos você passou 2 anos, para você entender, era casa, hospital, fisioterapia, exame, no máximo cinema. Então algumas pessoas que você conheceu, elas envelheceram e a imagem que você tinha delas, ela era jovem ainda. E aí você passou esse pulo de 2 anos, aí depois veio o pulo de 5 anos, né? Depois de 3 ou 4 anos que você... 3 ou 4 anos que você foi namorar de novo a primeira vez, entendeu? Quando eu fiz 10 anos é que eu casei, já são 20 anos. Então assim, a tua vida, a tua visão de mundo... E quando você, essa nova namorada, ela era uma pessoa sem nenhuma deficiência? Sem nenhuma deficiência. Eu vou falar uma coisa que poucos têm coragem de falar, mas parece que é radical, não é? Eu não sou uma pessoa preconceituada em relação à deficiência, mas o deficiente, a maioria das vezes, você vai ver poucos casais deficientes. Não é que eles sejam querer rotular as pessoas como preconceituadas. Você tem que ter cuidado quando fala isso. E você... Eu sou professor de educação física, me considero da área de saúde. Tem pessoas que não entendem que vocês têm que falar algumas limitações que você passa para as pessoas realmente entenderem você. Então, tem gente que, por exemplo, não gosta de falar que faz cateterismo. Por exemplo, eu não faço cateterismo. Eu não faço sonda. Né? Me dá vontade de urinar, eu tenho uma garrafa ali que eu coloco por dentro do short. Se não tiver um banheiro adaptado, que a maioria das vezes não tem, eu vou e urino. Eu não considero isso agressivo. Agressivo se você ficasse pelado na tua frente, dizer, eu vou mijar, eu vou pro canto. E não é todo lugar que é adaptado, que é inclusivo. A gente tem essa dificuldade hoje. Então, assim, as pessoas se sentem ofendidas. Então, quando você fala, você namoraria deficiente? Namoraria. Mas eu não é que eu não queira. Você não fica procurando. E, geralmente você procura uma pessoa, né? Eu costumo dizer que tudo no universo é uma troca. Né? Você vai fazer troca com pessoas com o mesmo grau de interesse que o seu. Você procura uma mulher, você foi atleta, uma mulher saudável, um porte atlético, uma mulher que queira tentar constituir algo. Né? Eu tentei voltar, né? Tentei me alinhar de novo à mulher do coração, mas infelizmente
Esposa não tem esposa. Ex-esposa, é viva? Ex-esposas são vivas. Não matou nenhuma, não. Mas, Alessandro, isso Então você está dizendo que falta mais empatia? É isso? com certeza. Empatia e entendimento, né? A sociedade, principalmente no Brasil, a gente teve a grande oportunidade que foram as Olimpíadas em termos de acessibilidade. E a partir daquele momento para cá, você repara, se você pegar de 2016 para cá, são 7 anos, né? A gente discutiu mais a deficiência física. E a gente criou a esperança, como a cidade ficou bonita, que a gente ia ver realmente a acessibilidade de fato funcionar. Isso não ocorreu, houve um retrocesso. A gente tem vias públicas, quando a gente falou aqui das vias, eu falei que você costuma ver as vias de maneira diferente. Tem lugares da cidade, não só do centro, mas tanto da periferia como nos bairros, você não consegue tocar cadeira. Ontem eu fui visitar, vou te dar um exemplo. Ontem eu fui visitar minha mãe no hospital, vou te dar um pequeno exemplo. Eu saí de casa de manhã, aí meu pai me levou até o metrô, do metrô eu parei no Estácio, peguei uma van da Lei Seca, fui até a Ponte Rio-Niterói, trabalhei, voltei na van, a van me deixou no metrô, eu soltei em Botafogo, aí isso no metrô, e aí começa. A via ali em volta do metrô é altamente dificultosa, você tem que praticamente ir para a rua. Aí eu parei no restaurante para comer um PF, para dali tocar a cadeira até a Rua Barão de Lucena, número 95, quando é o hospital que minha mãe está internada. E aí eu tive ajuda, né? Pedi ajuda ao policial, né, de segurança presente, porque as vias elas não estão preparadas. Tudo de cadeira. Eu vou em qualquer lugar de cadeira hoje. Né? Eu penso que eu digo, da diversidade você tira uma oportunidade. Né? E quando eu me separei, fiquei 10 anos casado, eu comecei a tocar mais cadeira. Foi a época que eu conheci o Antônio Nelson Luiz Marinho, e aí eu ia para a Lerge, eu ia a Niterói, eu vou em qualquer lugar. Ele é elétrico? Não, braço. O que ocorre? A vantagem de você usar a cadeira, já tive épocas no shopping que eu preferi usar a cadeira elétrica. Vou tentar providenciar uma para mim, tentar trazer uma do exterior para mim, mas a vantagem de você tocar a cadeira, que além de você ajudar a trabalhar cardiovascularmente, né, você também cria a noção de mobilidade. Você realmente, eu quando toco a cadeira não penso só em mim. Existem várias maneiras, uma coisa aproveitando que você fez a pergunta, estou sendo bem extenso, existem várias maneiras de você lutar pela causa da pessoa com deficiência. E uma que eu acredito não é administrativamente. Nós temos hoje grandes pensadores, pessoas que têm uma carreira na área, a gente não tem pessoas de campo, que é o que falta. E esse campo que a gente precisa mexer e mudar, entendeu? Recentemente, meu pai veio me perguntar, eu 16 anos, e veio perguntar ao senhor, por que tanta criança é um problema? E ele um pouco de conhecimento usou esse termo, né? Eu falei assim, pai, sempre teve hoje, se falando de autismo, um maior aumento, né? Algumas explicações, mas sempre teve, sabe o que acontecia? Eles estavam dentro de casa. Isso é verdade. E uma coisa também que aconteceu, que é muito interessante, na verdade hoje nós conseguimos identificar as pessoas que têm grau de autismo, hoje a gente consegue identificar o TDAH, as pessoas que na verdade têm dislexia, eu tive dislexia, tem coisas que eu só descobri quando eu estive no exército, e trocar o L pelo R, e aí as pessoas começam, eu cresci 2 centímetros com a alimentação nos Estados Unidos, eu tinha 1,84 m, eu cresci 2 centímetros, mesmo depois de 21 anos. Então, assim, várias coisas você só aprende quando o ambiente está preparado, e o ambiente também investe em você. Então, é isso que nós estamos fazendo. Eu costumo dizer, né, nós estamos evoluindo. Quando as pessoas veem muita diversidade, e as pessoas reclamam de algumas coisas, eu falo, na verdade, nós estamos evoluindo, mas é uma evolução lenta, né? E a gente tem que entender que depende da vontade da sociedade. Você mora na Barra, tem uma facilidade, já tem dificuldade para sair de casa. Aí imagina o cara que mora no Complexo do Alemão, meu amigo, com a cadeira de roda dele. Como é que ele chega aqui embaixo? Ele reclama muito do elevador do ônibus, que não funciona, a bateria está quebrada. Mas de 20 minutos vai ter um ônibus ali, um deles, uma hora vai ter. Ele tem que descer de lá não tem rampa, não tem elevador, não tem piso do taxa, não tem nada, mas ele tem que vir para terapia, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que
e fazer como é que faz. Essa pergunta do Marinho, ela é muito inteligente para esse momento que a gente está passando, porque o que ocorre? O que é inclusão de verdade? Inclusão de verdade é a gente procurar ver, né, não só a condição social do deficiente, mas a condição real do que ele passa, de onde ele está. Como é que você faz para tirar ele de casa? Você tirar essa cultura de que ele tem que ficar em casa, né? Tem gente que está no Loas, né? Tem gente que, o nego falou, o cara tá dentro de uma comunidade, né? Vamos falar favela, tá dentro de uma comunidade e tem essa dificuldade. Então, assim, é por isso que eu vou voltar aí para te meter nessa terra. Nós precisamos de pessoas de campo que consigam mostrar lá que é capaz. Eu tenho a facilidade, morava no Leblon, mas o Leblon que era o Leblon, não era adaptado. Então você imagina, né, um bairro, né, que eu costumo dizer que tem bairros no Rio que são ilhas, né? Você tem a Zona Sul, né, que hoje já não é tão uma ilha assim em relação à violência. Você tem a Barra, né? Então, assim, aí você fala, esse cara tem grana, mas enfim, né, eu sinto essa dificuldade todo dia. Eu já fui a eventos, até dentro da Câmara Municipal, até falar aqui de Niterói, mas não é falar mal, né? A gente tem que falar das coisas boas e ruins, que a única pessoa com deficiência era eu. Não tinha outra pessoa com deficiência. Você vê, eu fui num evento na Ilha do Governador, um evento de pessoas com deficiência, na sede do AB, na Ilha do Governador, e tinha 12 lances de escada para subir. É a dificuldade. Um evento para falar sobre deficiência, na sede do AB do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, tinham 12 escadas. Então, Alessandro, em cima do que o Luiz pontou aí, né, do Complexo do Alemão, né, favela, morro, você tem um conhecido seu da Lei Seca que ficou 14 ou 16 anos preso em casa, não é isso? Por 15 anos o Márcio, ele mora no Complexo do Alemão, e aí ele conseguiu, ele tem uma tetraplegia completa, só que ele usa cadeira elétrica, ele tem um quadro de acometimento muito maior que o meu, ele faz sonda também, e o Márcio ficou 15 anos no quarto, até que se mobilizaram, montaram um elevador para que ele pudesse descer, né? Que os bombeiros levaram ele para casa, deixaram ele no segundo andar e lá ele ficou por 15 anos. Isso pra você ter uma ideia. Então, assim, e hoje ele mora do lado de além de morar na comunidade, ele mora do lado de uma boca de fundo. Então você vê, e ele é agente de educação da Lei Seca. Então você vê as dificuldades, as barreiras, né, que se criam. Mas já vi imagem que eles botam pessoas, né, com situações eu quando não estou... É o caso dele. Eu quando não estou na rádio, eu hoje estou aqui pela rádio, né, eu sou agente de educação da Lei Seca, eu sou vitimado, né, eu tenho que dizer que o taxista que me atropelou estava alterado psicologicamente, continua em processo e não ganhei nada, um centavo ainda, né, me alega a pobreza agora. 20 anos, né? Você vê como é que é amorosa nossa justiça, enfim. Então nós temos nosso quadro da educação da Lei Seca, temos 28 agentes cadeirantes. Esse que a missão deles, né, é falar, alguns são causadores, outros são vítimas também como eu, mas mais variado tipo, pegou carona, né? Foi pro ponto de ônibus, outro foi atropelado por um ciclista bêbado. Então, assim, temos mais diversas histórias. O objetivo também é a gente sabe um dia conseguir levar, né, todos eles ao programa para cada um contar a sua história de vida. E voltando no Márcio, né, que ele acabou de falar, eu costumo dizer o seguinte: o cara ficou 15 anos preso sem cometer crime nenhum, né? E aí o municipal, estadual, que são os governantes, não fizeram nada para que mudasse até hoje, né, a acessibilidade tanto no morro quanto na favela. Então tem que olhar para lá, é o que o Luiz fala. Para falar do ônibus, não é que é fácil ou difícil, tem que falar também. Tem primeiro que romper a barreira da comunidade, para ele poder chegar no ônibus. Complementando isso que ele está falando, eu tenho a seguinte visão. Você pode fazer críticas, mas eu acho que as críticas têm que ser construtivas. Quando você faz uma crítica que ela é muito agressiva, você ou está tendendo para um lado a moeda, ou, na minha opinião, você está tentando, na verdade, viver da deficiência. É uma coisa que eu brigo muito. Eu costumo dizer que eu tenho uma visão positivista da deficiência física. Eu não quero viver a tristeza dela. É muito fácil você falar,
Você anda de andador, você não faz sonda, você não paga para urinar, você não usa fralda, você não me representa. Eu falei, cara, eu sou deficiente também, eu sofro como você, mas eu não tenho culpa de não estar tão cometido como você. Mas a partir do momento que eu critico a história do martelo, e eu só achar que eu vou conseguir bater com o martelo, e com o martelo que eu vou quebrar a barreira, eu acho que se talvez eu fizer de uma outra maneira, eu consigo que a sociedade talvez me aceite. Quando você berra, todo mundo está acostumado a ouvir berra. Quando você fala, as pessoas talvez vão parar para te ouvir. Tá? Eu vi uma fala domingo passado, a Letícia Sabatella, todo mundo sabe, atriz famosíssima da Globo, dizendo que se encontrou autista. Descobriu que era um transtorno do espectro autista aos 52 anos de idade. E ela aparece na televisão sem maquiagem, chorando, depressiva, como se fosse algo ruim. Mas aos 52 anos de idade, o autismo dela não afetou ali nada, ela tem sucesso, tem dinheiro, tem fama, não tem direito. Descobriu que o autismo ficou triste. Pelo contrário, ela é um exemplo positivo de alguém no espectro autista que deu certo. Então chega para ser maquiada, bonita, feliz, dizendo para as pessoas, apesar de eu descobrir que sou autista, eu tive sucesso, tenho carreira e tal, aí ela parece vitimizada. Aquilo me doeu tanto ver aquilo, que tive uma chance de um exemplo positivo, numa grande mídia, estava no Fantástico, no momento, né, daquele, e ela parece chorando, sem maquiagem, toda... Que a gente luta tanto. Só complementando o que ele está falando, é isso que eu tentei falar com as minhas palavras aqui. Você perde uma oportunidade de positivar e aí levar as famílias, como eu falei, né, quando você fica deficiente, é só você que fica, e levar aquela pessoa uma oportunidade que dentro da dificuldade que você se encontra, você pode melhorar. É por isso que é uma visão diferente. Tem muita gente hoje trabalhando administrativamente com experiência, mas contando tristeza. Eu acho que a gente não tem que contar mais tristeza, a gente tem que mudar o foco, né? E a gente tem que ir para campo. E aí você tem que ter pessoas de campo também, tá? E nesse dia 21, né, eu espero, eu sou uma pessoa esperançosa, né, que a gente consiga mudar essa visão da sociedade, que a gente consiga mudar as pessoas que tentam e pensam a deficiência de maneira diferente, e a gente continua o programa lá aberto a tudo e a todos, porque o nosso objetivo é dar voz aos vizinhos. Nós pensamos em trazer o Alessandro para fazer a palestra. Vamos falar sobre o quê? Que tipo de tema nós vamos abordar? Que tipo de papo nós queremos ter aqui numa escola municipal, com crianças? Que mensagem vou passar para as crianças? A mensagem vitimista? A mensagem depressiva? Jamais. E a gente tem o Alessandro do lado da gente, em momento nenhum se vitimizou, passou por tudo que passou, ele mudou toda a vida dele completamente, um novo olhar de vida, e em momento nenhum ele se vitimizou pela deficiência que ele tem. Pelo contrário, eu sempre chego com um exemplo positivo. Então, essa é a mensagem que a gente queria passar no dia de hoje, dia de luta. Dia de luta para conquista, não de desmerecimento. É verdade, uma coisa que é importante a gente estar aqui, você vê que a gente é completamente apolítico. Nós estamos dentro de um colégio municipal, não me interessa se A, ou B ou C, D, está certo ou errado. Você vê como mudou. Você hoje tem sala de aulas para pessoas autistas, você tem acompanhante para pessoas com deficiência, você tem a escola, né, abrindo portas para pessoas com deficiência intelectual, né, e você vê que de uma maneira ou de outra algo está sendo feito. Então você não pode criticar. É essa visão que eu tenho, é essa visão que eu quero trazer à mesa, é essa mudança que eu espero nesse dia de luta que a gente consiga. A turma da EJA está trabalhando num projeto chamado Levando Paredes. E dentro das coisas que eu programei dessa turma, né, é justamente a gente trazer uma pessoa PCD para que eles tenham contato com o vizinho. É muito rotineiro, tem alunos autistas, tem alunos com deficiência intelectual, mas ali faz parte do nosso cotidiano que acaba virando uma normalidade. E aí eles não têm mais essa coisa de que, estão estudando, tá, estão estudando, mas e o além? O que eles
que eu posso, né? Mercado de trabalho, preparar. Mercado de trabalho. Eu também tenho um grande problema aqui de conscientização dos pais nas aulas especiais, das potencialidades que eles têm que não estão, de repente, mais na sala de aula. Né? Porque eu tenho aluno com 20, tenho aluno com 30, 40, então anos na sala de aula, às vezes tentando ser alfabetizado. E eu falo assim, mas olha, ele, para organizar, quando eu peço ajuda, para levar o recado, poxa, vamos puxar para outra área, né? A gente tem esse mercado que dá emprego, mas tem a questão também do benefício que eles recebem. E que se eles têm um emprego desses supermercados, eles empregam assinando carteira dos direitos trabalhistas e eles acabam perdendo esse benefício. Então, tem medo, tem a insegurança do soltar, tem a insegurança. Quando às vezes eu começo a dar exemplo dos meus filhos, porque assim, Luciano, mas você dá exemplo dos seus filhos, porque seus filhos não tem nada, né, para impedir eles. Mas não, eu tinha vontade, sim, que esses pais abrissem o olhar que os filhos deles têm outras potencialidades. Então, o objetivo era trazer alguém, e assim, foi muito boa essa participação, muito boa essa história, e acredito, pena que eu não tive todos os meus alunos incluídos nem de manhã, nem agora à tarde, mas para que eles tivessem, até elas mesmas, que já estão estudando, porque não tiveram suas oportunidades lá atrás, visse que nós temos sim como dar continuidade. A pessoa, a PCD, tem as suas potencialidades, ela tem as suas barreiras vencidas. Então, assim, eu agradeço, né, em nome da turma, em nome da escola, e de ter sido tão enriquecedor a sua participação. Obrigado. Nós temos pergunta. A sua ex, quando deixou você já estava com esse problema? Ou deixou? Não, eu falei, eu casei e morei junto antes do acidente. Morei junto com a mulher do coração, casei com a mulher da razão, aí fiquei deficiente. Aí encontrei a mulher do fogo e da paixão. Né? E aí depois eu casei, né, com a mulher que eu escutei, com a mulher do acordo. Aquela mulher que estava fechada, não, vamos fazer acontecer, não sei o quê, então vamos embora, então vamos junto, né? E a primeira deixou você. A do coração. A do coração? Foi antes. A do coração, infelizmente, quando eu fui morar em Seattle, eu fui morar nos Estados Unidos por causa dela. Mas quando eu fui morar em Seattle, que era do outro lado dos Estados Unidos, infelizmente ela não quis me acompanhar. Mas eu tentei por várias vezes, eu procurei, até antes de casar com a mulher da razão, eu procurei a mulher do coração. E aí eu lembro que eu estava esperando ela, porque eu soube por acaso que ela estava, eu não sabia que ela estava morando no Brasil. Eu falei, pô, daqui a 7 meses eu vou casar, né? Então, pô, eu vou procurar, vou procurar fulana. Aí eu fui procurar a avó dela, porque de vez em quando eu estava nos Estados Unidos, em vez de eu ligar para casa, minha mãe era uma pessoa muito nervosa, então quando eu estava ainda trabalhando no exército, eu tinha direito a uma ligação, né? Só que você não podia dizer onde é que você estava, o que você estava fazendo. E minha mãe, onde é que você está? Eu ligava muito para a avó dela, e aí, tudo bom? Como é que a senhora está? Aí ela começava a falar, conversar comigo. Você está onde, meu filho? Eu estou aqui. Eu já estou na África. Você está na África? O que está fazendo aí? Eu fui ver leão. Brincava com ela, né? Então, nisso que eu fui procurar a avó dela, eu vi que estava tendo movimentação e aí a pessoa foi atender a porta. Pô, fulana, você esqueceu? Pô, fulana tá aí. Aí o que eu fiz? Peguei o carro, peguei o atalho, né? E aí parei o carro. Aí o carro dela vai passar por aqui. Né? E aí eu lembro que ela passou com o carro e aí eu vim por trás, né? Naquele ato silencioso. Ela não sabia da minha vida. Aí eu falei, e aí, tudo bom? Quando ela virou, ela estava mascando o chiclete, ela ficou tão nervosa. Eu falei, olha, realmente me vê dentro de uma grande emoção. Você está cuspindo até os créditos. Ela ficou sem palavras. Ela falou, você de novo na minha vida, não sei o quê. Saiu entrando para dentro de casa. A porta ficou aberta.
era a casa da mãe dela, mas eu não entrei. E aí, depois disso eu ligava um tempo, mas de um tempo para cá, quando eu sofri o acidente, né, por incrível que pareça, a clínica onde eu me tratei era perto da minha atual casa. Ainda foi intencional, não é? Aí ela estava dentro do carro, mas eu não vi o vidro. E aí isso era de manhã, e aí ela me contando, eu vendo o carro, sabe aquele aperto que está no coração? O carro indo. Não, eu não sei, eu não via quem estava dentro do carro. E aí eu lembro que de noite ela ligou: Alessandro, sou eu, fulana, você ficou paraplégico, que você sofreu um acidente, eu falei, calma, isso, porque você não quer mais falar comigo? Toda vez que eu te pergunto. E aí eu lembro que a gente se falou, e aí eu voltei a andar de andador, enfim. Ela falou, pô, eu vou casar. Naquela época eu brinquei com ela. Quando uma mulher diz para você que vai casar, né, acho que ela está dizendo, você vai fazer alguma coisa, você vai outra, mas eu não tinha como tomar uma. Infelizmente eu não pude passar isso para ela. Para resumir, eu tentei procurá-la, né? Ela ficou muito mexida da outra vez que eu a vi, né? E ela me tirou de seguir a rede social. Eu não estava na mesma rede social, eu estava seguindo o comércio dela. Eu descobri que ela estava trabalhando num evento, fui lá, e ela me viu que ela ficou, né? Então assim, mas ela resolveu seguir a vida dela. Então não sei se ela está separada, eu sei que ela tem 2 filhos, mas isso para mim, nada disso importa. Mas eu vi que ela, né? Mas acho que ele voltaria com mais no coração. Você perguntar. Eu queria saber do coração se é a primeira ou a última. Não, se você perguntar o que eu mais quero, se perguntar o que eu mais quero na minha vida, foi a primeira. se eu perguntar o que eu mais quero na minha vida era poder ter um filho e estar com a mulher do coração, mas isso não depende. Tudo que eu pude fazer, né? Agora ela tem meu número, ela sabe onde eu moro, mas agora é com ela. Tá no tempo de Deus, irmão. Ela nem te visita. Ela fez a escolha, tudo na vida é escolha. Eu tentei, mas ela está reticente. Mas ela está casada? Eu sei que disseram para mim que ela estava separada. Agora, ele sabe. Mas ela disse para mim que... Tem 3, tem de coração, tem de... Lá na rádio nós temos um grito de guerra. Rádio Metropolitana. Então lá é o seguinte, Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, vamos fazer junto? Vamos? Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão.